Amigos, olá minhas amigas, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindas. E a gente vai conversar hoje com a Mônica Garcia, aprovada na PGF e agora Procuradora Federal, aluna aqui do Revisão. Lembro bem da Mônica nos nossos cursos de prova oral, agora já não lembro se foi um só ou dois que ela fez, acho que foram dois. Daqui a pouco ela entra para contar pra gente. E a Mônica tem uma história relativamente diferente. Ela já até disse assim, ó, não sou aquela que passou em primeiro lugar, fiz uma outra faculdade antes, disse que aprendia por osmose. Quero saber que história é essa que ela aprendia por osmose. Todo mundo se ferrando aí para passar em concurso, se lascando de estudar, e a menina aprendendo por osmose. Deixa eu ver se ela já está à disposição aqui para entrar na live com a gente. Oi, Tudo boa bom? noite. Boa noite. E aí, então, tava dizendo que você me disse, né, que tem uma história atípica, digamos. Eu não acho que é tão atípica assim, não. Mas vamos ouvir. Eu queria, basicamente, te parabenizar aí pela... Obrigada. Você tá onde? Em Eu Brasília tô ainda? na Não? Brasília, fiquei lotada em Brasília, que era o que eu queria. Então tá em casa, tá tudo resolvido, não vai sair daí, né? Ficou em que Não, órgão? Em que autarquia? PRF, Ficou na... primeira. Uhum. Recursos, isso. A gente ainda não sabe quais são as equipes temáticas, mas tô por aqui, Tá que no era o curso que de eu queria. formação, né? Isso. Entendi. Tá. Então, Mônica, você fez só o curso de PGF com a gente de prova oral? Eu lembro de Era duas para eu orais, né? fazer PGM Porto Alegre, mas aí eu acabei não conseguindo fazer porque eu estava fazendo a segunda fase da magistratura do trabalho, que foi no mesmo dia. Aí você fez curso de prova oral da PGF só, então. Eu tinha a PGF, impressão que ele tinha PGF. feito mais de um. Não. Mas, enfim, eu lembro da Mônica do nosso curso de prova oral. O resto da história eu admito que eu não... Ou não sei, eu não me lembro bem, exceto o que a gente conversou há pouco. Então, o Revisão te parabeniza por ser agora Procuradora Federal, ter realizado seu sonho, imagino. E a gente quer ouvir. Essas lives são muito boas. Não sei se você chegou a assistir alguma de alguém antes. Já assisti sim, já assisti. Elas têm Eu um estava um potencial pouco muito grande, né? receosa de fazer, porque eu sou tímida, apesar de não parecer, eu sou tímida. E- e- E eu falei, eu até sugeri que a minha live tinha que ser difundida à procuradora, mas eu acho que não aceitaram. Essa seria ótima, de fudida procuradora. Não, eu teria aceitado se tivesse me sugerido. Pois é. Mas assim, ó, para você entender, não sei se você já sentiu a relevância de uma live antes desse tipo, mas essas lives, muitas vezes a gente conversa daqui a um ano e meio, dois, com algum procurador, alguém que está no prova oral, e a pessoa fala, pô, eu assisti a live do Joãozinho lá atrás, e ele falou uma coisa que eu fazia muito errado, ou ele estudava muito parecido comigo, e aquela live me incentivou a estudar, ou a mudar alguma coisa nos meus estudos, ou me fez perceber que eu parecia com aquela pessoa e que se ela conseguir, eu também conseguia, e por aí vai. Então, essas lives, elas são, é, na real, elas são sobre você, mas é mais para os outros, sabe? E que, assim, não são quase nada para o Revisão, mas a gente também usa para difundir, né, as histórias de sucesso. Eu acho que tem muito valor. Então, por isso, você também me conhece aí, sabe que eu falo muito, mas hoje é você que vai falar. E aí eu queria que você contasse a sua história pra gente, para que todo mundo conhecesse e soubesse como você saiu de fudida procuradora. Beleza. Como eu falei que a minha história não é daquela que passou aos 20 anos, que não passou em primeiro lugar, que não passou com 100 na oral. Eu fui aquela que persistiu muito e eu não tive uma vida muito linear. Não foi aquela coisa, fiz faculdade, fui estudar e passei. Não, na verdade foi cheia de altos e baixos. E eu vou contar um pouco disso, que eu acho que talvez o meu maior legado aí para o futuro é a questão de persistir, de não desistir, de ser humilhada e mais um pouco humilhada e tá ali, dar a cara ao outro lado a tapa. E eu acho que essa é a meu maior recado. Eu vou começar lá da juventude, faz algum tempinho. Minha primeira faculdade foi educação física.
na época da faculdade, que eu ia entrar um pouquinho antes, meu pai faleceu. E meu pai não queria que eu fizesse direito, porque ele falava que era profissão de corruptos. Não sei o porquê. E Não, nessa época eu era pois é. ginasta. Eu fazia ginástica rítmica e já dava umas aulinhas de balé, enfim. E aí minha técnica falou: faz educação física que você já tá no campo, já tá na área e bora. Aí foi minha primeira faculdade em Londrina, eu fiz o EL, Educação Física, já dava um Até treininho de hoje você ginástica. tem raiva dessa sua técnica, né? Tô brincando. Não, eu sou muito grata. Eu vou falar que o esporte faz parte do meu caráter e quem me conhece sabe que eu sou alucinada por esportes e muito do que eu aprendi no esporte eu usei no concurso público. Eu digo que eu nunca nasci talentosa para nada. Na ginástica eu era mais durinha, eu era patolinha, eu não era longilínea. E as minhas amigas eram super flexíveis, mas eu treinava tanto. Não tinha treino, eu tava treinando em casa. Eu tava qualquer coisa, eu tava treinando. E eu chegava nas competições e eu tinha um rendimento bom. Mas por conta de eu vencer todos os obstáculos todas as vezes. Então, assim, isso para mim foi igual no concurso. Eu não sou uma pessoa rápida. Quando eu falo que eu aprendo por osmose, já fui até corrigida por um meu amigo médico que ele falou que é por difusão, não é osmose. Que eu digo que osmose que é aquela pessoa que tem que repetir muito, que é devagar, que, né? Eu sou uma pessoa de muita repetição. Então, como no treino eu era aquela menina que treinava até conseguir. E o concurso foi a mesma coisa. Então, eu sou muito grata à minha técnica e ao esporte, que desde pequenininha eu tive que aprender o que era treinar muito forte para eu conseguir ter um rendimento adequado. E o concurso foi a mesma coisa. Aí eu fiz educação física. No último ano de educação física, eu fui chamada para trabalhar em São Paulo, para dar treino lá no Colégio Abaco, em São Bernardo, e depois eu dei treino no São Caetano. E passei num concurso para dar aula de educação física no estado. Fui parar numa favela. E aí, eu com aquele ímpeto de fazer a diferença no mundo, jovem, com aquela gana, poxa, eu vou fazer o meu melhor. Ou seja, briguei com todo mundo. Eu fui ameaçada por aluno, porque eu não queria jogar bola, eu queria ensinar alguma coisa. Exonerei com uns 2 anos e meio. Eu sei que eu lembro quando fui fazer o pedido de exoneração, as pessoas, mas você vai exonerar? Falei, vou, não adianta, não quero isso pra mim. E aí fui dar aula de ginástica laboral na Nextel, que é de um radinho. Não sei se vocês lembram É, da disso. minha época é Nextel. Tinha uns Não comerciais muito bons da falemos de Nextel, inclusive. idade. A E Nextel, aí a Nextel foi quem, pelo menos no Brasil, lançou aquele negócio de você andar falando para fazer marketing. Ele saía isso, andando, era o né? radinho. É. Enfim. Aí fui dar aula de ginástica laboral, deixei a ginástica rítmica, porque viver de esporte no país, naquela época, era muito difícil. Eu tinha atletas de rendimento, mas mesmo assim eu não conseguia, eu tinha uma instabilidade financeira muito grande. Aí fui dar aula de ginástica laboral e nesse ínterim comecei a fazer jornalismo, porque eu gostava muito de falar, gostava de escrever, enfim, alguma coisa na área de comunicação. Não estava ganhando dinheiro e aí fui convidada para ir para a área comercial, para vender Nextel. Então imagina, fui vender Nextel e fui startar o mercado lá em Londrina, que era a cidade da minha família, da minha mãe. Aí Aham. eu nadei de braçada, consegui ganhar dinheiro, porque só que era uma coisa muito ruim para mim, porque eu falava, pô, eu estudei tanto, eu vou ser vendedora, poxa vida, né? Mas aí o Aham. dinheiro falou um pouquinho mais alto. Aí fui ser vendedora de Nextel, startar o mercado e abri uma loja. Porque eu gostava de roupa, gostava de moda. Minha diversão em São Paulo era ir para José Paulino, Brás. Então abri uma loja em Londrina. Aí começou o caos na minha vida. Virou Abri a comerciante, loja, se ferrou. Começou a ter que pagar tributo. meu Deus do céu, ser empreendedor no país não é fácil. E aí eu fui vendo, trabalhando concomitante na Nextel e com a loja. Chegou um momento que eu não dava mais conta.
Aí peguei e saí da Nextel e fiquei com a loja. Aí fui inventar de abrir uma loja no shopping para ir até o pré-sal, porque o fundo do poço não era o suficiente. Mas Fui tava até o ganhando dinheiro, pré-sal. tava abrindo nova loja e tava ganhando dinheiro, só que tava trabalhando pra Nada, eu caramba. vendi o apartamento que eu tinha em São Paulo para abrir essa loja. Fui burra, com Aham. assinatura aqui na testa de burrice. E aí abri a loja e foi uma sangria desatada, porque eu só tinha conta, não vendia nada, porque era um shopping novo que não estava maturado. E por mais que eu fizesse tudo que você pode imaginar, eu virava no giraia para vender, não vendia, porque não tinha fluxo de gente. E aí tinha loja no centro e no shopping. Consegui passar a loja do shopping, perdi tudo. Aí fiquei com a loja do centro. Aí eu já tava desgostosa da vida, falar, meu Deus, poxa, eu batalhei tanto, cheguei aqui para isso. Enfim, consegui passar a loja do centro também. E aí eu falei, agora eu vou fazer direito e vou ser juíza. Nada. Depois, e Mas o eu jornalismo, como é que ficou nesse O meio tempo jornalismo aí? eu parei no último ano, assim, porque eu voltei para Londrina e já não tinha mais exigência de diploma, eu não ia Aham. seguir a carreira, eu queria ser jornalista esportiva. Aí até no começo eu fui atrás e tal, só que o mundo real era muito diferente do mundo que eu imaginava. E as coisas que eu precisaria fazer para chegar lá, eu talvez não estivesse disposta. Então, Uhum. ficou meio de segundo plano. Mas foi uma faculdade que me acrescentou muito, Massa. porque eu aprendi jornalismo, a área de comunicação, ela é interessantíssima para qualquer Eu área. também acho, Nossa, fez muita diferença, inclusive na prova oral. com certeza. E aí, eu fiquei com a loja do centro, vendi a loja do centro e decidi fazer direito e ser juíza. Aí eu comecei a vender DPVAT. Sabe o DPVAT? Olha só, precisava Chegou no trabalhar, precisava de DPVAT. dinheiro. Chegou no DPVAT, gente. DPVAT. Para quem está chegando na Sim, live agora, a Mônica já fez educação física, foi professora de ginástica olímpica ou rítmica? rítmica, fui Ginástica professora do rítmica, estado de São professora do Estado de Paulo, dei aula de Educação ginástica Física, laboral. aula de ginástica laboral, vendedora da Nextel, dona de loja no shopping, dona de loja no centro, fez jornalismo e agora chegou No seguro do na venda no DPVAT. seguro DPVAT. Ou seja, Beleza. ela rodou, faltou vender espetinho. Calma que tem mais, Vendeu, tem vendeu. mais. Aí, beleza. Fui fazer vender seguro DPVAT. Imagina você ofertar seguro DPVAT que as pessoas podem fazer gratuitamente, só ir lá, né, preencher. Eu tinha que vender isso. Ou seja, eu tive que me reinventar. Aí prestei vestibular. Eu passei no meio do ano em Londrina, não tinha faculdade, a UEL, o vestibular. Então eu fiz para uma particular e os dois primeiros colocados ganhavam bolsa de estudo 100%. E eu sabia que eu tinha que ficar entre os dois. Aí eu fiquei em segundo lugar. Cheguei, entreguei minha documentação. Mantendo a Não, média de nunca ser a primeira, né? Também. Estar sempre entre os melhores, mas nunca exatamente ser a melhor. Pois é. Aí fiquei em segundo, fui entregar minha documentação, falaram, Nananina, não, você não pode, você não vai ter 100% de bolsa porque você já tem uma graduação. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Então eles me recusaram porque eu já tinha uma graduação e o incentivo era para que novas pessoas Uhum. fizessem. Aí eu levei minha nota para uma outra faculdade e eles me deram uma bolsa que eu pagava tipo R$ 100 por mês. Só que era Uhum. durante 6 meses. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Agora tem que Eu passar na UEL. tenho que passar na UEL. Só que aí eu fiz o Enem e fui muito bem no Enem. E aí eu podia escolher algumas universidades, aí eu pensei, tinha o Rio de Janeiro, tinha Dourados, o FMS em Campo Grande, e meu irmão morava em Mato Grosso do Sul. Aí fui eu lá para Mato Grosso do Sul para fazer universidade, perdi praticamente o que eu tinha feito, porque não conseguia aproveitar muita coisa, e aí fui vender DPVAT em Dourados. Só que eu ficava na frente do Hospital da Vida. Se alguém conhece, eu ficava lá na frente. Agora você imagina, as pessoas chegavam todas machucadas ou até alguém tinha morrido e eu tinha que ofertar DPVAT. Ou seja, eu tinha que me virar nos 30 e não De tinha curso novo. de formação, não tinha nada, eu tinha que vender. Enfim, consegui me virar nos 30 e sobrevivendo. E aí depois fui vender consórcio. Ou seja, não precisa nem ser economista para saber que consórcio também não é uma boa coisa, né? Aí eu consegui ainda vender, enfim. Só que aí entrou em greve a universidade. E eu não estava muito feliz em Dourados. Peguei e mandei minha nota para Campo Grande, para a UFMS de Campo Grande.
Aí lá fui eu para Campo Grande, sozinha, e lá eu fui ser gerente da Avon. Gerente. Chegou na Avon, tá faltando uma Polishop, talvez aquela de telefone também, que era uma pirâmide. Pegou alguma pirâmide no final das Não, contas, não? Porra, não. quase. É. Aí eu fui ser gerente da Avon, só que eu precisava viajar muito. Então minha faculdade foi ficando em segundo plano. Só que nisso eu comecei a juntar dinheiro, porque eu já sabia que eu queria concurso público, na minha cabeça eu queria ser juíza. E fui me preparando financeiramente para isso. Beleza. Aí chegou um momento que eu consegui guardar um pouquinho, falei, agora eu vou sair, porque eu viajava muito, assim, eu passava a semana, então eu só voltava para. Project PGE diz que você é Barbie Profissões. Ai, pois é, né, gente? Enfim, eu sou uma entusiasta da vida, né? Aham. E beleza. Deixei a Avon e comecei a fazer estágio. Aí eu fui estagiar em tudo. Eu fazia todos aqueles concursos de estágio, fazia, entrava, estagiava um pouco e aí eu comecei a estudar para concurso. Aí fui fazer minha prova de Isso em que primeira. semestre da faculdade, mais ou menos? Já. Isso no meio da faculdade, Uhum. mais ou menos. Que aí eu Sei. consegui ter um pouquinho mais de estabilidade financeira para conseguir largar o trabalho e Sim. me dedicar com mais afinco aos estudos. Aham. Aí fui começar a estagiar e puxar tudo que eu conseguia da universidade de disciplinas. Então eu ia de manhã e à noite, me virava nos 30 para terminar o mais rápido. Por quê? Porque o relógio estava contra mim. Eu precisava me virar porque eu não tinha muito dinheiro, eu tinha um X de dinheiro e precisava fazer acontecer até esse dinheiro acabar. Aham. Aí, beleza. Aí comecei a prestar concursos. O primeiro concurso assim que eu fiz já estudando, saindo dessa fase, foi TRT do Amazonas, em Manaus. Foi a pior experiência da minha vida. Um dia eu conto essa história, mas assim, foi muito difícil. Só que eu não fiquei longe do corte, eu fiquei muito perto. E eu só fiz analista, porque eu achava que eu só tinha que fazer analista, eu não tinha ideia nenhuma de concurso público. E aí eu sei que eu terminei a prova, liguei pra minha mãe e chorava. Mãe, eu não consegui nem terminar a prova, eu sou um desastre. Porque na minha cabeça, concurso público era lorota. O povo falava que é difícil, mas eu tinha Mas era passado no fácil. vestibular. Eu Aham. sempre tinha sido uma boa aluna. Eu passei no concurso do estado sem estudar. Estudar quando eu era professora. Então, na minha cabeça, eu ia chegar e ia arrasar, porque eu achava que eu era boa. Não, fui humilhada. Muito humilhada. Então, eu tive que passar por tudo isso para saber que eu era um nada. Aí, beleza. Fui para o segundo concurso, achando que eu ia evoluir. Que eu falei, pô, eu fiquei ali pertinho do corte, o segundo vai ser melhor. Meu Deus do céu. Pior Foi ainda. ladeira abaixo. Aí eu já falei, cara, eu sou um desastre, que merda é essa? Que não funciona. Enfim. Aí, só que eu sempre fui muito dedicada e disciplinada. Aí eu falei, cara, tenho que elaborar uma estratégia. Eu preciso. Tanto é que quando eu era criança, só fazendo um adendo, os meus amigos, parentes me chamavam de tramposa, mas não era porque eu era tramposa de enganar. Eu sempre tinha uma estratégia para as coisas. Então eu jogava, eu tinha sempre uma estratégia. Aham. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou estudar desse jeito, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí eu prestei TJ São Paulo Escrevente. E eram 120 mil inscritos e eu passei. Aí eu falei, meu Deus, é isso. Aí eu falei, cara, agora eu entendi o negócio, agora Pegou a vai, eu posso manha. passar até na NASA. O que vier, É. eu passo agora. Ferro de novo depois. Prego de novo depois. Mas aí eu comecei a entrar no ritmo. Aí eu passei no TST, que era o meu anterior cargo. Aham. Aí passei no TRF da primeira região para analista, para técnico. Aí passei analista MP São Paulo. Só que eu também tive várias reprovações nesse meio do caminho. Aham. Só que o que me ajudava muito é que tinham disciplinas que eram português, raciocínio lógico. E como isso eu tinha uma base até que legal, isso me ajudava muito. A minha carência do direito era um pouco, Superava, eu né? supria com essa outra parte. Uhum. Então, quando eu já estava indo para o finalzinho da faculdade, eu já Qual, tinha algumas qual é a história aprovações. do mingau que você comia? Oh, meu Deus, não é para me humilhar assim, gente. Quem Essas é coisas Ronildo? por baixo. Ronildo trabalhava comigo no TST, uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. E o Meu mingau? Conta do parceiro. mingau. Não é? Quando eu era criança, eu não queria voltar para casa. E o mingau, a vizinha fazia mingau pro cachorro. O que eu ia fazer para não voltar para casa? Eu comia o mingau do cachorro. Ela já tinha jantado, né? Não Já precisava. tava, chegava
pegava jantado e não precisava voltar para casa. Mas eu comia o mingau do cachorro. Enfim. Aí, beleza. Aí eu já estava aprovada em algumas tribunais, no finalzinho da faculdade, eu falei, cara, eu quero uma carreira jurídica. E a única que não exigia a prática jurídica era a procuradoria. Aí em 2019, que eu estava no último semestre, ali no primeiro, falei, vou começar a prestar procuradorias. Aí a primeira procuradoria que eu prestei, fiquei em oitavo. Aí eu falei, isso Fácil, aí vai dar. Mas qual era era? porque tinha português, raciocínio lógico. Tinha. Era PGM? Era Fundação São Carlos, alguma coisa assim, de saúde, Fundação de Saúde. Acho que eu fiquei em Ah, tá. oitavo, alguma coisa assim. Aí eu conheci Carol nessa prova. Se Carol estiver aí, me confirma, viu, Carol? Uma das melhores amigas que eu fiz na trajetória de concursos, assim, minha parceira de vida. Aí, prestei essa prova, fui super bem. Prestei a segunda, que foi Corém, Mato Grosso do Sul. Aí fiquei em quarto. Eu falei, nossa, agora eu tô indo no caminho certo. Aí, beleza, comecei a prestar outra e comecei a levar pau. Eu era assim, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Aham. Isso não entrava na minha cabeça. Aí, quando eu tava no finalzinho da faculdade, veio o PGM Londrina. E eu fiquei em oitavo na objetiva, nos empates. Aí eu falava, caramba, eu ia falar palavrão, mas não pode, né? Pode. Na televisão não, pode falar o que Caramba! quiser. Aí ai, Carla! Aí eu falei, prestei PGM Londrina. Aí eu falei, cara, fiquei em oitavo. Imagina voltar pra minha cidade, procuradora. Meu Deus do céu. Aí veio a discursiva, fui humilhada, rechaçada. Essa eu sofri. Achou Eu falei, que cara, era a prova da achei que vida era e que prova. Eu mais a gente sabia, eu sempre achei que acha. era um sinal de Deus eu voltar pra Londrina e tal. Enfim, mas fui humilhada, terminei o concurso lá em 50. Nunca vou ser chamada, nunca serei nada lá. Mas aí continuei na vida de procuradorias. Aí, nesses altos e baixos, mas eu conseguia encaixar aí. Eu fiquei, acho que em duas procuradorias menores em primeiro lugar. Mônica, Então, só um pause. Tu mora em Brasília, morava. Nessa história morar toda, eu não cheguei em Brasília ainda. Foi com o TST, né? foi. Eu Ah, vou tá. chegar. Ah, tá. Aí eu sei que comecei a prestar essas procuradorias e ir bem. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já tinha bastante aprovações dessas procuradorias menores, Aham. tinha algumas em primeiro e tal. Então, eu terminei a faculdade e já fui chamada. Sim, pouquinho tempo depois. Quando eu fui chamada, na semana, eu fui chamada em três. Eu falava, cara, eu precisava de uma só, veio três. Aí uma delas era uma procuradoria de uma câmara. E o procurador era meu amigo e falou assim: Mônica, você quer continuar estudando? Vem pra cá. E hoje ele é promotor em São Paulo. Ele falou: vem pra cá que aqui você consegue estudar. Aí eu bati no peito e falei: não, eu quero ir pra procuradoria do município, porque lá eu vou aprender, lá eu vou realmente virar procuradora. Me fudi, né? Tomando decisões ruins desde, né, 1900. Desde que eu nasci, obviamente. A Carla é a procuradora desse município, da Câmara. Foi uma das melhores pessoas também que eu conheci, que me ajudou muito, Aham. que a gente era muito parceira. E esse município, ele estava 7 anos sem procurador Tu efetivo. pegou todos os processos, Aí todo o eu trabalho. cheguei, bati no peito, aquela coisa. Aí chego com essa cara de, tipo, perdida. E, assim, imagina um município que todos, assim, praticamente homens lá e tal, enfim, 7 anos sem procurador. E lá eu fazia a representação do município, do fundo de saúde, que era uma descentralização contábil, descentralizaram, fizeram uma autarquia, e fazia a defesa do Instituto de Previdência. Você imagina? Não tinha assessor, não tinha estagiário. Eu tava Só você. enlouquecendo. Eu Você vou só fazer protocolava, um você fazia tudo. eu fazia de tudo. E não tinha a lei de honorários. Carla tá aí Tá. e ela vai confirmar essa história. Primeiro, chegando lá no município, não tem lei de honorários, tem que ter, porque para eu levantar, eu só levanto com lei. Aí chegou, o prefeito mandou a lei para a Câmara e era um dia que tinha uma movimentação de aumento de professor, porque mexeu com o professor, mexeu no vespeiro. É. E a Câmara tava lotadaça. Aí cheguei e bati lá, nossa, porque os honorários é o direito do procurador. Aí o vereador mais antigo, decano de lá, ele pegou e falou: doutora, a senhora já ganha tão bem, porque realmente era o maior salário da prefeitura, né? Aham.
a senhora já ganha tão bem, por que que a senhora não doa os seus honorários para o município? Eu falei, claro, vereador, eu dou se você doar a sua remuneração. Todo mundo, eu brinquei, tipo assim, olha o que eu falei pro vereador mais Ia votar. antigo, chegando na casa, ou seja, foi reprovado por unanimidade minha lei. E criei todas as inimizades possíveis e imaginárias, né? Num dia só, foi Num ótimo. dia só, numa tacada, eu sou campeã. É. Aí eu sei que começou. Carla me ajudou muito nisso. Aí envolvi a OAB para passar. Por fim, passou esse processo, esse projeto e comecei a receber honorários. Só que assim, um dia teve um atropelamento na rodovia e me chamaram para ir para um atropelamento. O motorista do município matou, assim, atropelou e foi, né, fatal. E eles não sabiam o que fazer. E eu, doutora, a senhora pode vir aqui agora? Eu, tá, mas o que está acontecendo? Então, morreu um aqui agora, a senhora vem? Aí eu vou. Aí cheguei lá, gente, pensa tudo, a gente foge de penal, mas eu enfrentei crime ambiental, porque cortaram umas araucárias, tamparam um rio lá que não era para tampar, para construir uma estrada porque não queriam desviar. Então, assim, tudo que você pode imaginar na Aconteceu, vida. né? O promotor querendo colocar chip nos cachorros, isso é sério. Gente, quando eu falo que tudo podia acontecer, é tudo. Então, nessa época, o que aconteceu com meus estudos? Acabou. Eu só vivi em função da procuradoria. Ficou Realmente, envolvida mesmo, né? eu vivi de fato a procuradoria e assim, gente, tem muita história. Um dia eu Mas vou te hoje, perguntar. hoje eu acho que você até diz assim, pô, foi bom no final das contas, foi massa, né? Pra rir. Nem tanto. Não, eu digo assim, Uma o que experiência me de colocar vida. para fazer hoje, porque o povo fala, eu tô com medo de ir para outra. Eu falei, cara, o que vier, eu bato no Qualquer peito e coisa. mato. Qualquer coisa eu tô preparada, porque depois de tudo Eu que eu já passei, vendi Nextel e DPVAT, meu querido, né? consórcio, já Consórcio. procuradoria. Olha, gente, se eu contar as coisas são inúmeras assim, eu falo, meu Deus. Então eu bato no peito e o que vier é lucro. Aí beleza. Aí o povo engrenou os estudos na pandemia. Eu peguei a procuradoria na pandemia. Então você imagina uma procuradoria, uma pessoa que nunca foi procuradora numa pandemia de um lugar que estava vivendo de fato uma pandemia, porque não Aham. tinha. Então foi assim, meu Deus do céu, só tiro, porrada e bomba. Aí eu sei que eu fui fazer uma prova nessa volta, tentei ainda estudar um pouco. E aí, nessa prova que eu voltei, eu levei um cacete, mas um cacete tão grande que eu falava, meu Deus do céu, eu sou muito burra, não é possível, não tem condições. Aí, mas dessa vez eu senti muito. E aí me bateu um pouco daquilo, cara, eu vou morrer aqui nessa procuradoria, eu tô fodida. O que eu vou fazer? Eu tinha alguns concursos para chamar, mas ali ainda pagava um pouquinho, assim, mais. Cassinildo é amigo do meu irmão. Aí eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Aí no dia seguinte, olha como assim, Deus é maravilhoso. No dia seguinte eu recebi um e-mail do TST que eu já nunca na minha vida eu achei que eu ia assumir esse concurso, porque financeiramente Chamando. era pior do que o que eu tinha. E aí o TST me chamou. Aí eu falei, cara, é o sinal divino. Ganhava É pra eu quanto no sair daqui. TST e tu tava ganhando quanto lá nessa PGM? E, ai, a gente não fala valores. Porque muita coisa apareceu no portal da transparência, então vamos ficar. Mais ou menos. Não, meu base era 7 mil para 20 horas, só que eu geralmente trabalhava 40 horas e tinha honorário. Aham. Então, vai vendo aí. Uns 25 mil você ganhava, no mínimo. Não, se fosse 25 mil, acho que eu tava lá até hoje. Mas assim, você saiu pra ganhar metade lá no TST? Como foi Não, mais ou não menos? para ganhar metade, para ganhar um pouco menos, porque no TST eu passei para técnica. Então, Ganhava técnica é uns ali 7 mil, 8. É? com uma funçãozinha ou outra, deve dar ali uns 9 mil líquido, 8 mil líquido, vamos Uhum. pensar, Ou né? seja, você reduziu o salário, né? Reduzir, Pra poder trabalhar reduzir menos e mais organizadamente, né? isso, para eu conseguir voltar a estudar. Uhum. Aí, beleza, fui Isso pro já com teste. a meta de quê? Qual era a sua meta? Ainda ser Ainda juíza ou ser era. juíza. Na Tá. cabeça eu queria ser juíza ainda. Uhum. Aí, beleza. Só que disso do TC, eu liguei para uma grande amiga que eu não sei se ela. Olha, meu Deus. Gente, deixa por baixo as histórias meio dark. Catita, É... pelo amor de Deus.
Aí eu sei que eu liguei para minha amiga que era do TRT 24 e por coincidência o desembargador dela estava subindo para ministro. Aí eu falei, cara, era isso que eu precisava para eu ir, porque aí ela fez todo um esquema para eu trabalhar no gabinete, ficar em home office em Londrina e com uma funçãozinha que eu não ia perder tanto. Aí eu falei, cara, Deus, É é agora. isso. No fim, deu tudo errado. Sério? Sério, porque era por ordem de antiguidade. Então, o ministro que subiu era o último a escolher. E chega currículo, imagina, chegou o currículo de uma menina que era técnica, que foi procuradora, os ministros fazem assim. E eu fui para o ministro mais antigo. Só que eu consegui ainda ficar em home office, só que sem função, ou seja, meu Aham. decréscimo salarial. Aí meu ministro aposentou. Aí entrou a ministra nova e falou assim: eu quero todo mundo presencial aqui em Brasília. Eu falei, fudeu. Vou ter que ir para Brasília. Na minha cabeça, Brasília nunca seria uma cidade boa. Nunca. Aham. Só que nessa época eu Isso foi em tava que para assistir. ano? Agora a gente já pode falar em ano. Pode, Você pode. tá Eu mais na assumi frente. o TST em 2021 Aham. e vim para o presencial em 2022. Só que nesse 2021 eu consegui voltar, 2022 eu consegui voltar a estudar, assim, ok. Só que Aham. aí eu tive que vir para Brasília. Só que eu vim para Brasília para ficar 2, 3 semanas porque eu tava esperando me chamarem em São Paulo. E eu falei, São Paulo é mais próximo da minha família e São Paulo para eu viajar, mais barato, tudo, Era o que em beleza. São Paulo? Em São Paulo era o quê? Que eu já... Analista do Ministério Público de Ah, São tá, Paulo. lembro, lembro. Aham. E eu tinha algumas procuradorias que eu tinha passado lá. Então eu tinha bastante coisa assim engatilhada. Aí, beleza. Peguei e vim para Brasília. Com 2 semanas eu falei, cara, eu não vou sair daqui, não. Eu Você, gostei. você Eu gostou de Brasília? amei, amei, amei o ambiente de trabalho, amei tudo, sabe? Eu falei, cara, eu vou ficar aqui até eu passar no concurso que vai ser da minha aposentadoria. E assim foi. Só que aí eu comecei a trabalhar 11 horas no tribunal porque eu precisava fazer hora extra porque eu era fodida. Aham. E o custo de vida aqui em Brasília não é barato. Então eu ficava fazendo hora extra até dizer chego. O que o tribunal liberasse, eu estava fazendo. Só que meus Aham. estudos novamente caíram. Só que aí eu comecei a passar numa primeira fase ou outra. Ali, final de 2022, passei na PGS Santa Catarina para a segunda fase. Aí um pouquinho PGM Porto Alegre. Fui começando a encaixar porque eu consegui voltar a estudar de fato. Aí passei 2022, o final do ano, muito cansada, porque eu tava trabalhando muito. Final do ano, festas, e todo mundo festando, e eu estudando para a segunda fase da PGM em Porto Alegre. Aí saiu o AGU, aí eu falei, cara, é isso. Nessa época eu já tinha decidido esquecer a magistratura, porque eu falei, cara, eu quero ganhar bem, E viver, já tô acabar, ficando acabou logo, velha, né? eu não quero ir pro interior. Eu comecei a começar a filtrar essas Aham. coisas e falar, cara, não vale a pena. E a melhor carreira para isso tudo, para eu concretizar, é a procuradoria. Trabalho bem, ganho bem, qualidade de vida e o que eu já tinha uma história Aham. também. Então foi a minha decisão mais ou menos aí. Aí, beleza. Aí vem as provas da AGU. Aí eu estudei muito, 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 muito mesmo. Aí fiz a prova discursiva da PGM Porto Alegre, eu tinha ido bem na objetiva, aí caí na discursiva, fiquei super chateada, falei, cara, não consigo ter uma linearidade. Reprovei na PGS Santa Catarina na segunda fase, coloquei o DINFRA, zerei a peça, enfim. Aí veio a AGU, que eu achava que eu tava arrasando, tava muito bem estudando, aí veio a prova, foi aquele baile. Eu chorei 2 dias. 2 dias assim que eu chorava, só chorava. Falava assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? E não sei o que, não aguento mais e tal. Aí na semana seguinte era PGF. É. E eu não estudei nada pra PGF, absolutamente nada. Assim, eu fiz a AGU focando totalmente na U, né? E não na PGF. E fui muito bem na PGF. Foi assim uma prova que eu saí e eu lembro até da música que tocou, eu coloquei na rádio, aí colocou Maria, Maria é um dom. Enfim, é Uhum. uma música que me toca muito e tocou Sei. essa música quando eu saí. Eu falei, eu passei nessa prova. E eu Você saiu senti assim, sabendo, muito, assim, sabendo, sentindo, sabe? Com melhor dizendo, né? uma. Eu falei, cara, eu fui muito bem nessa prova. E foi uma coisa muito, assim, de Deus mesmo. Eu brinco que Deus olhou pra mim e falou assim, cara, vamos ajudar essa aí porque ela não vai desistir. Ela não vai desistir. Não Então ela vai se adianta. humilhar o que for e ela vai continuar. Então vamos ajudar porque não tem mais Vamos jeito. resolver logo esse negócio que já tô cansado. Exato. E aí foi.
passei nessa prova. Aí fui fazer magistratura do trabalho, porque a prova era aqui em Brasília. Aí fiz a primeira fase, passei também. Aí eu comecei a engatilhar algumas primeiras fases. Aí eu passei na PGM São Paulo, passei na Procuradoria da USP. E aí fui indo. Aí fiz o curso de prova oral com vocês. Eu tinha uma viagem para Portugal um pouco antes da prova. E eu nunca tinha ido a Portugal. E eu falo que o concurso público que me fez realizar os meus sonhos de viagem. Porque eu amo viajar e assim, eu falei, cara, eu tinha pagado a passagem e era um pouquinho antes da prova oral. E eu falei, meu Deus, eu não vou, eu não vou. Mas aí chegou um momento que eu falei, não quer saber, eu vou e vai dar tudo certo e pau na máquina. Aí viajei, cheguei da viagem, eu tive que fazer uma cirurgia. E, Eu e faltava fiz quanto uma tempo pra cirurgia, prova? 2 semanas. Tipo, você fez o curso de prova oral e viajou, não é isso? Ou foi? Viajei, isso. Aí eu Uhum. cheguei e fiz a cirurgia. Fiz a prova oral, graças a Deus deu tudo certo. E aí passei. Só que eu falei, cara, eu não vou parar de fazer prova, eu vou fazer umas provas ainda só Pra no garantir, né? Sei flow. lá. Aí eu fiz PGE Sergipe, aí eu passei. Aí eu fiz Procuradoria da Câmara de São Paulo, aí passei. E aí agora eu aposentei de verdade, que eu falei, cara, eu preciso Aposentou na viver, PGF viajar. agora, pra sempre. Aposentei na PGF. Eu até pensei em fazer PGE Goiás, mas eu falei, cara, eu não tenho mais a Tá bom já. força. Tá ótimo, eu estou Vai muito feliz, ficar em muito Brasília pra grata. sempre. Se Vou quiser ficar em mudar, muda. Brasília. E aí é isso. Mas assim, minha trajetória mais ou menos foi essa, cheia de altos e baixos. E E que muita trajetória, hein? humilhação. Que Hã? trajetória. Que trajetória. Não sei se foi, assim, é muita humilhação e tal, mas sei lá. Talvez eu acho que você devia reinterpretar isso aí. Não foi muita humilhação, não. Foi o caminho que você tinha que seguir. E sei lá, acho que você devia ter orgulho só disso. Não, eu fico muito feliz porque eu não tinha noção do quanto a nossa vida pode impactar a vida de outras pessoas. E quando eu postei que eu passei, eu recebi tanta mensagem, mas tanta mensagem, ó, eu vou ficar emocionada, de gente que falava, cara, é possível, eu vou fazer também, eu quero estudar, eu quero mudar de vida, eu quero não sei o quê. Eu te conheço lá da educação Te conheço física, nossa, lá da você escola pública, lá do não sei onde, da Nextel, do exato, GPVAT. exato. E assim, eu fiquei muito feliz porque eu falo, cara, eu acho que de alguma forma eu posso contribuir para as pessoas para que elas não desistam, né? E que é possível. Eu cheguei. Ah, deixa eu só contar uma outra partinha. Nesse caminho, a minha mãe sempre foi minha maior incentivadora. Eu não sei se ela tá aí. Ela sempre falou, Mônica, você estuda, você tem o perfil de estudar, você gosta e tal. E num dia eu tava muito triste, muito triste. Acho que eu ligava pra ela e tava chorando, aí ela falou assim: filha, por que você não desiste? Acho que a mãe tava cansada Tudo de te foi ver um momento sofrer. da Ela tava PGF. cansada, ela tava cansada de te ver sofrer. Ela falou: ah, para logo, por favor, não quero mais que você sofra. Foi tipo Né? isso. Ela falou assim: você já tem um cargo público, você ganha bem até, né? Por que você não desiste? Você vai viver, vai ser feliz. Esse dia eu chorei tanto. Eu desliguei o telefone e eu falava assim: nem minha mãe mais acredita em mim. Eu não tenho mais chance na vida. Então, se a minha mãe não acredita em mim, quem que vai acreditar? Aí eu sei que Deus é tão bom que no final passei na PGF. Hoje eu acho que ela tá super orgulhosa aí. Com certeza. É, mãe, não desisti! Ó, E. eu acho, assim, tipo, que uma coisa que eu tenho dito cada vez mais, assim, para os alunos, eu tô, de ontem, de anteontem para hoje, eu mandei mensagem e conversei com 200 alunos de uma Caramba. turma nossa. Aí eu mandei mensagem para uns 200, recebi umas 120 respostas, digamos. E aí alguns a gente conversou mais, outros menos. Mas aí tipo assim, tem um cara, não sei se ele vai estar aqui, né? Mas ele pegou e Marília, disse, Marília que tá na PGM, ó! né? São Paulo, né? Vicky, gente, Vicky, rainha da U, Marília é rainha da PGM São Paulo. Gente, são É, pessoas que eu tenho. Olha, amo vocês. Carol! Amo! Tudo amiga de concurso, eu tô gente. vendo. Aí esse cara pegou e disse assim: ah, sei lá, eu vou resumir bem. Ele precisava de grana agora, e aí ele
não estava conseguindo passar em procuradoria, fez um concurso para PM aí do DF, inclusive. Aí ele passou, ele falou, eu não quero ser policial de jeito nenhum. Mas eu preciso agora entrar na PM, porque eu preciso ganhar o dinheiro. Preciso fazer o curso de formação, não sei o que, não sei o que. Então, eu não vou estudar para procuradoria nos próximos 1 ano e meio. Que vai, tipo assim, depois do curso de formação, eu prevejo que eu vou passar 3 meses, mais ou menos, de adaptação. E eu vou começar, ele pegou e disse assim, eu vou começar a estudar procuradoria em setembro de 2025. Aí eu falei, caramba, tipo assim, eu poderia ter dado uma enrolada, não, continue estudando antes. Eu falei, velho, eu acho que a sua ideia é perfeita. Vá fazer o seu curso de formação, vá trabalhar, vá se organizar, e em setembro, se você conseguir, você começa. Mas lembre de uma coisa, e que é uma coisa que eu acho assim que sua mãe quis dizer, que eu tenho dito cada vez mais, velho. Às vezes a gente não precisa, tá ligado? Às vezes a gente não precisa mais, ou naquele momento, ou a gente tem que viver outra coisa. Mas se a gente precisar, e se a gente quiser, e se for o nosso momento, como você, tipo, contradisse sua mãe, né? Talvez, que não era a opção dela, na verdade ela estava cansada de te ver sofrer, provavelmente queria te dar um sossego, né? Mas eu acho assim, que tipo, se a pessoa quer, pode, deve, enfim, que nem tu, velho, se insistir, quem falava isso muito era Ortiz, não sei se tu conheceu o Ortiz. Fala Sim, assim, ele se me cada tirou um ponto na prova. tirou ponto no simulado, Tirou, ele me engambelou. então, o Ortiz sempre fala uma frase que eu peguei, ele fala assim, velho, se o cara que tá estudando e tá cansado, e tá acabado assim, já não aguenta mais, soubesse 10% da alegria que eu tô sentindo hoje, na posse dele, ele estudava até o olho dele sangrar. Ele falou. Ele estudava tudo que ele puder, porque vale muito a pena. E Sim. eu acho que, assim, hoje, com a tua posse, com o teu curso de formação, com essa sensação, que essa eu sei qual é, de tirar 250 mil quilos de cada ombro e de pensar assim, porque assim, é o meu pensamento que eu já me perdi um pouco dele, porque eu tô já há 11 anos no cargo e já há uns 8, 7 anos sem pensar em concurso, em fazer concurso, eu já me perdi um pouco disso. Mas eu sempre pensava assim, naquele começo, velho, caramba, caralho, assim, quase tudo pode acontecer que eu tô meio resguardado na minha vida. Tipo assim, quase tudo, né? Tem coisa que não dá, mas assim, caramba, para quase tudo eu tô resolvido. Eu tinha 25 anos. Eu era muito novo, né? Então, caramba, velho. Então, assim, para quem tá na labuta, quem passou pelo que a Mônica passou, independente da idade, se tá no começo, se tá no fim, se já passou no cargo meio, velho, eu digo com bastante tranquilidade, assim, que o sentimento do êxito ali, da tranquilidade que traz pra gente, né, vale, vale tanto que eu vou te dizer, Mônica, contigo eu não sei, mas eu acho que já aconteceu. Você acaba esquecendo muito da dor que passou, do sofrimento, Muito, muito. Esses muito dias rapidamente, né? minha cunhada, não sei se ela tá aí, a Fran, ela falou de uma coisa que a minha mãe imprimia as coisas para mim e me mandava, porque eu morava longe e eu não tinha impressora. E ela fazia uns bilhetinhos assim, não desista, você pode. Eu não lembrava disso. E assim, muitas coisas foram se apagando até de sofrimento. E eu sempre tive assim, a grana era curta, porque eu economizava para viajar. E eu falo que uma das maiores barreiras do concurso público é a Com financeira. certeza. Infelizmente, a meritocracia que se prega, a gente sabe que não é assim. E eu já fiquei em motel, eu já viajei e cheguei no mesmo dia, já fiz a prova igual um pinto molhado, porque eu tive que ir a pé. Então, assim, eu já passei, Carol passou muita coisa comigo. Olha aí, ó, E Carlex. olha só, gente, lembro da Mônica quando ela tinha loja de roupas. Nossa, faz muitos anos. Beijo, cara. Ai, gente, fico muito feliz. E assim, eu tô esquecendo muitas coisas das coisas que eu passaram, porque a dor naquele momento pareceu muito grande, mas hoje eu olho pra trás e falo, cara, passou, já foi, acabou. Tudo que eu Ficou na tô rodoviária vivendo de madrugada hoje, aí, ó. nossa, muito. Ó, eu lembro de uma Gente, sensação que eu me sentia tipo tu. Tem 2 momentos que eu me senti meio, bem no fundo do poço, assim, quando eu estudava. Um foi quando eu fui fazer uma prova no interior da Paraíba, numa cidade muito ruim, para ganhar, tipo, menos do que eu ganhava. Só que era de procurador, e eu pensava, pô, eu tenho que passar em alguma procuradoria já, não sei o quê. Aí eu cheguei na cidade e eu falei, caramba, acho que eu tô ferrado mesmo, velho. Eu vou conseguir morar nessa cidade muito pequena. Passei assim no lugar que era a prefeitura. Caramba, cheguei no fundo do poço.
Lembro dessa e lembro do dia que eu também eu tinha um cargo em comissão na capital, em Recife, e ganhava tipo R$ 5.000. E fui chamado no TRF para ganhar 4. Só que era para morar a 650 quilômetros de Recife, numa cidade chamada Ouricuri, bem pequenininha. Caramba. Cheguei lá para ganhar R$ 1.000 a menos. É, e assim, em tese eu podia continuar no cargo em comissão, né? Porque eu estava para concurso. Mas e o medo de no dia seguinte eu ser demitido por qualquer razão? Aí eu lembro que eu cheguei, parei o carro assim, ó, no meio da cidade, encostei o carro e fiquei pensando, acho que eu vou voltar. Acho que eu vou voltar. Aí, acho que eu vou voltar, não vou. Aí chorei, liguei pra minha mãe, falei, mãe, acho que eu vou voltar, não tô. Aí minha mãe falou, não, meu filho, vá, entre no hotel, mãe, o hotel é muito ruim. Aí ela, não, entre no hotel, vá, bota uma roupa de correr aí, vai dar uma corrida pela cidade e desopila. E aí eu corri, dei uma corrida pela cidade, já voltei, falando, conheci um cara do espetinho, já Já. fiquei ali. No dia que eu saí de lá, 4 meses depois, eu saí chorando de saudade desse interiorzinho. Então, assim, sei lá, eu acho que a gente passa por uns perrengues, você passou por muito mais que eu, muito mais do que um monte de gente, cada um tem o seu, né? Mas eu acho que, tipo assim, daqui a 6 meses, de vez em quando eu vou em Brasília, daqui a 6 meses eu te encontrar em Brasília, fala, e aí, Mônica, tá lembrado? Tu vai dizer assim, pô, já não lembro de metade da. Metade eu Dos já tinha esquecido na perrengues. live. A outra metade eu esqueci, agora eu tô pensando no futuro, né? Eu vou escrever um de um livro, já é um propósito aí. O nome vai Vou ser o quê? De escrever. fudida procuradora. Bom Mas nome. pode ser, eu acho que é um bom título. É, Eu só vou falar aqui, ó. Tem a Karina mandando, Karina, eu sou dos esportes. Tudo que você falar pra eu jogar, eu jogava. Karina também jogou comigo na Federal. E a gente tava perdendo de lavada, às vezes, cara, a gente não você desistia. Isso é jogava uma o quê? característica. Eu joguei hand, futebol, vôlei, Tudo que tinha, né? basquete, natação, tudo que tinha. Eu sempre amei, né? Sempre. E a gente tinha essa característica muito forte de nunca desistir. A gente podia estar perdendo muito feio. Nossa, a Mel é da minha adolescência também. Sempre Esse fui negócio do, dedicada. esse negócio do esporte eu também acho muito massa e uma coisa que, tipo, sei lá, no final das contas é a maioria. A maioria das pessoas, elas não são as melhores. E elas não passam em primeiro. Elas ficam só se ferrando e passando ali no meio da tabela, né? Eu também fui assim. Tipo, o esporte ajuda demais, né? Não só o esporte, Muito. mas assim, eu também nunca fui o melhor de nada. Mas eu sempre estive entre os melhores. Porque eu me esforçava demais, entendeu? Então, assim, Eu a sou seleção da essa. faculdade. A seleção de futebol da faculdade tinha os 3 craques, tinha os outros 5 melhores, aí tinha os 7 mais ou menos, e eu era o último ali, mas eu tava lá. Eu sempre fui dessa perspectiva. E quando eu falo que de treinar muito, eu fazia muita prova. Todo fim de semana eu tava tentando viajar, por isso que eu era, assim, Pra com a poder grana. ter dinheiro, né? Eu fui fazer quantas listas que eu tinha passado, assim, só para conferir. Foram 35 nomes em listas. 35, de Olha aí, PGM pequena, tudo. você pode. PGM no cafundó trinta do e cinco Duda. aprovações em concurso, já dá pra virar coach de concurso. Pois é. E fui fechar meu quê concurso? Quantas questões? E aí? 120 mil questões. Puta que pariu, acho que é o maior que eu já vi da galera que passou aqui. Mas é cento e aquilo que vinte eu mil. falei, eu sou uma pessoa de muita repetição. Eu não sou uma pessoa que aprende rápido. Se a Cíntia estiver aí, Cíntia é uma amiga que estudava comigo. Cíntia era The Flash, chamava ela de The Flash, e me chamavam de Rock Balboa. Sabe? Porque eu era aquela que tava toda porradinha Apanhando e fazendo. e Não, tava lá. eu me identifico muito, que eu também sou assim. Tenho os inteligentes e tenho os burros esforçados. Eu sou o burro esforçado. Tô sempre me É, esforçando muito para poder chegar perto dos bons mesmo, né? Porque eu senão. tô aí também. Mas hoje eu penso e fico muito feliz de ser esforçada. Eu não fico triste Nem eu. porque eu conheço pessoas muito inteligentes que talvez não tenham chegado até onde eu consegui chegar hoje, Com certeza. que pararam no meio do caminho porque não lidavam bem com a frustração. Com certeza. E nessas humilhações paulatinas, eu consegui Foi lidar criando bem. casca, né? Nossa, o que vier aqui pode bater, que eu tô preparada, assim, eu sei que eu vou Show de resistir. bola. Porque até hoje eu tô aqui, então, assim, eu sei Imagina. que passa. E esse é Muito um legal. recado. Hoje você chora, amanhã você já tá ali de novo estudando e vai vir uma prova e
tudo vai convergir na sua prova. Então, continuar firme, forte, fazendo a sua parte, que o resultado vem. Muito E legal a sua história, Mônica. Muito legal. Eu vou te admitir uma coisa, eu tava cansadão hoje. E eu nem tava empolgado pra live, tá ligado? Não sei se tu percebeu quando eu te mandei áudio que eu tava no carro. Deu pra ouvir assim um barulhinho? Então eu tava no carro e eu tava assim, puta que pariu, eu tenho que fazer uma live agora. Aí, enfim. Mas enfim, eu por mim ficar mais uma hora. Juro, tu, renovou minha energia. que E bom! de verdade, eu não conhecia a tua história também, né? Tinha te conhecido já te encontrei algumas vezes, mas a gente nunca tinha conversado sobre tua história. Eu acho que, assim, pô, parabéns de verdade. Obrigada. Acho que provavelmente muita gente que assistiu aqui ao vivo e que vai assistir vai se inspirar, porque eu te digo, você pode ter apanhado bastante e rodado muito aí em profissões e tudo mais, mas a grande maioria das pessoas é igual a você, igual eu fui. São pessoas que estão aí batalhando, né? Não são super dotadas, não são mega inteligentes, não tem tanta grana, realmente. A maioria das pessoas não tem muita grana e precisa estudar muito, por mil razões. Ou porque de fato tem que trabalhar, ou porque tem filho, ou porque tem. Enfim, qualquer tipo de dificuldade. E eu acho que essa tua história vai incentivar muita gente. Enfim, torço para que tu seja feliz aí. Não é bem uma nova vida, porque tu não mudou de cidade e tudo mais, mas é uma nova vida, com certeza, Não. porque, enfim, né? Gente, eu não tô me adaptando a não ter que estudar. Eu fico assim, gente, mas eu preciso estudar, eu tô aqui, Eu, eu tinha que estar tenho- estudando. eu queria que algum psicólogo estudasse isso. Existe um fenômeno entre os concurseiros que eles ficam órfãos Abstinência. eles ficam órfãos de concurso, órfãos de muita regra, órfãos de horário, órfãos de dívida, porque o Nossa, cara, eu tô órfãos de nessa fase, assim, arrependimento. tentando. Concurseiro, eu brinco com concurseiro só sente três coisas: fome, sono e arrependimento. Ele está sempre arrependido de alguma coisa, né? Que estudou pouco, que estudou muito, enfim. E a gente perde um pouco disso do arrependimento, né? A gente fica ali, caramba, eu posso ir, sei lá. Não que você necessariamente faça isso, mas você poderia, por exemplo, malhar 10 da manhã, poderia malhar 3 da tarde, se você organizar seus horários aí. Acho que agora tá um pouco mais pesado não sei, no curso de Ah, o dia formação. inteiro. Mas depois você vai ter um horário, velho. Você vai ter a sua vida ali. Você vai viver outra coisa depois disso, tá? Você vai ter que E, se organizar no sábado, mas Renério tá na UTI agora, meu mas Deus, sem risco de morte, sem risco de nenhum risco assim mais sério. melhora. Desejar que ele melhore, que ele, mesmo que não relembre mais as coisas de ontem e de anteontem, que foi o que aconteceu com ele. Que ele já, as de hoje ele já lembra. Mas que ele, enfim, que não seja nada demais de fato e que ele realmente tenha alta manhã e fique bem. Amém. E é isso. Últimas palavras aí para você mandar um recado para a galera que está te assistindo e que, sei lá, às vezes tem hoje alguém aqui assistindo que antes de entrar estava pensando em desistir. O que Não você diz para essas pessoas? desista. Não desista. Se eu conseguir, você consegue. E só continue a nadar. Eu falo sempre que a gente vai fazendo a nossa parte, que uma hora vai dar tudo certo. Não importa quantas vezes você cai, você vai levantar e vai continuar. E que esse momento chega e é maravilhoso e vale tudo a pena. E eu sou muito grata por tudo, assim, pelas pessoas que eu conheci, Carol, Ju, que estavam aí, não só pela história que eu construí da vida, mas pelas pessoas que eu conheci que me deram tanta força para eu continuar. E eu falo que a minha história não foi sozinha, eu não fui uma concurseira solitária. Eu conheci pessoas maravilhosas que me deram a mão, estiveram comigo, assim, me ajudaram muito, minha família, minha mãe, irmão, cunhado. Nossa, a minha história não foi construída sozinha e sem eles eu jamais teria conseguido. Também amo vocês. Obrigada por tudo, por tudo. E é Obrigada, isso. Mônica. Seja feliz na PGF, conta com a gente Obrigada. e vamos Obrigada. embora. Beijão. Beijo, Carol, Ju, Carol. Beijo, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau.